Olá pessoal, sejam bem-vindos a Pontos Livros e o livro de hoje é Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Esse livro absolutamente maravilhoso. Gostei muito de tê-lo lido, inclusive eu pensei que era apenas um livro nonsense ali para criança, cheio de coisinhas imaginárias, né? Que saltava de um momento para outro de uma forma meio onírica, assim, como se quase não tivesse nenhum sentido, mas pelo contrário. Lendo com cuidado, a gente vai percebendo que as interações que a Alice tem com outros personagens, na verdade são lições para serem tiradas pra gente mesmo, para o nosso crescimento. Não apenas para as crianças, mas também para os adultos. Inclusive essa obra passou a ser estudada, né, em universidades e tudo mais. As pessoas foram percebendo que tinha algo a mais do que uma simples história de criança aqui. Inclusive, o grande mote das duas histórias aqui, tanto Alice no País das Maravilhas quanto Alice através do Espelho, é o crescimento, é o amadurecimento. Eu queria falar primeiro da forma como esse livro foi criado. O Lewis Carroll, ele era um reverendo da Universidade da Christ College. Ele era professor de matemática. Ele acabou ficando amigo do deão da faculdade por conta da questão acadêmica. E esse cara tinha 3 filhas, que era a Lorina, a mais velha, a Alice, a do meio, e a Edith, a mais nova. E eles acabaram também ficando amigos. Inclusive, Lewis é apenas um pseudônimo. O nome dele de verdade é Charles Lutwidge Dodgson. Vou colocar aqui para vocês lerem. E aí, o Lewis e outro amigo dele da faculdade também foram levar ali as meninas para passear de barco. E aí, no meio daquele passeio onde eles estavam ali, as próprias meninas começaram a pedir que o Lewis contasse uma história. E aí, o Lewis falou, mas eu não conheço nenhuma história. Então elas falaram, inventa uma história e conta pra gente. Aí o Lewis começou a inventar uma história, colocou o nome da personagem principal ali de Alice e começou a construir a história sobre o coelho branco, sobre ela cair ali naquela toca e parar naquele outro mundo mágico. Toda vez ou que ele parava, ou por exaustão ele tá inventando uma história, ou por não saber mais o que inventar, elas insistiam para que ele continuasse, até que no final do dia ele tinha construído toda uma história. E aí a própria Alice pediu para que ele depois redigisse a história e ela recebeu o primeiro esboço desse que viria a ser o Alice no País das Maravilhas. Chamava-se As Aventuras Subterrâneas da Alice. Apenas em 1865 foi que o Alice no País das Maravilhas mesmo foi publicado. Então, pessoal, muitas pessoas elas enxergam aqui dentro da Alice e também no Através do Espelho como se fosse, na verdade, uma analogia para o amadurecimento e para o crescimento. Isso porque a gente vai ter a Alice ali caindo pela toca do coelho. Depois que ela vai cair, ela vai encontrar aquele grande salão com várias portas trancadas. Ela vai encontrar aquele frasquinho que diz beba-me, e se ela bebe, ela diminui. O bolinho que fala coma-me, se ela come, ela aumenta. E até ela conseguir encontrar o caminho dela para aquele jardim que ela viu atrás daquela porta determinada, que aquela chavezinha que estava em cima da mesa conseguir abrir, ela vai ter que aumentar, diminuir de tamanho várias vezes, encontrar o tamanho certo dela. Ela vai ter que fazer um belo caminho ali de autodescoberta e também de amadurecimento dela mesma. E lá no Através do Espelho, que é o segundo livro, a gente vai ter toda uma estrutura narrativa montada em cima, na verdade, de um tabuleiro de xadrez. A Alice ela vai acabar ali atravessando aquele espelho, indo parar ali naquele outro mundo que é o mundo invertido e vai acabar se encontrando dentro de um grande tabuleiro de xadrez, onde ela vai acabar substituindo um peão. E o objetivo dela vai ser chegar até o outro lado do campo para poder virar uma rainha. Partir do peão para a rainha, da infância para a maturidade. Então, em vários momentos aqui da obra, ela vai se deparando com esses personagens que vão tentando provocá-la, despertá-la, ou até mesmo atrapalhar ela de vez em quando, dentro desse processo de amadurecimento, de crescimento dela. Olha como essa obra ganha dimensão. Olha como ela fica maior do que simplesmente uma história nonsense, entendeu? Que simplesmente trata de uma aventura que parece um sonho e passa, na verdade, a realmente trazer lições pra gente ao longo da narrativa. Então, no Alice no País das Maravilhas, que é o primeiro livro, por exemplo, a gente vai ter a Alice ela se encontrando com o Absolem, que é aquela lagarta, né? E a lagarta vai fazer aquela pergunta fundamental pra ela, provocando, né? Quem é você? E ela não vai saber responder, porque ela nunca fez aquela investigação. E aí isso vai se complementar quando ela vai conversar com o gato de Cheshire. E o gato vai falar pra ela, olha, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E aí essas duas lições acabam se complementando. Você precisa fazer um autoconhecimento para você saber qual é o seu caminho, qual é o seu rumo. Senão, como é que você vai saber dirigir os seus passos, né?
tem um momento aqui que eu acho bem legal, que me lembrou muito o Bilbo Bolseiro, lá de O Hobbit, que é um momento onde, por uma questão X, a Alice ela vai estar muito grande ali dentro da casa do Coelho Branco. E aí ela tá tão desconfortável ali dentro e ela fica se doendo. Ela, nossa, era muito melhor que eu tivesse ficado lá na minha casa. Era melhor que eu nunca tivesse saído, né, do meu conforto. Mas aí ela para reflexionar e depois ela fala uma coisa bem interessante. No entanto, é bastante interessante esse tipo de vida. Realmente me pergunto o que pode ter acontecido comigo. Quando lia contos de fadas, eu imaginava que aquelas coisas nunca aconteciam e agora cá estou no meio de uma. E aí eu fiquei imaginando comigo mesmo se aqui não é uma analogia para a felicidade de sair da zona de conforto. Que sim, é sempre uma coisa desconfortável, mas ao mesmo tempo é maravilhoso porque a gente está conhecendo coisas novas, se tornando uma pessoa melhor, se desenvolvendo enquanto ser, mesmo que aquilo cause um desconforto. Coloca aqui nos comentários o que é que vocês pensam sobre essa passagem. Outra passagem bem interessante aqui do livro da Alice no País das Maravilhas é quando ela vai chegar ali no Chapeleiro Maluco e realmente eles são loucos mesmo. O Lewis ele vai fazer isso nesse e também no seu próximo livro, que são brincadeiras com palavras, brincadeira com lógica, nessa passagem toda aqui. E aí a outra parte que eu achei bem interessante desse livro, que eu realmente aprendi bastante, foi com a Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha construiu um jogo que só ela sabe jogar, e se alguém não sabe jogar, ela a condena por decapitação. Fica uma fila enorme de pessoas ali, e por uma situação X, a Alice é mandada pela própria rainha para conversar com um grifo ali. Aí quando ela chega no grifo, toda assustada porque tem um monte de gente que vai morrer, o grifo acalma ela, explicando que na verdade Alice é tudo da cabeça dela. Então, tem pessoas que são tão super controladoras que elas ficam criando problemas onde não existe, e aí elas fazem como a Rainha Vermelha. Essas pessoas se estressam, ficam passando por cima de todo mundo, e no final tá só na cabeça delas aqueles problemas, né? É ela que tá criando aquilo na imaginação dela, naquela neurose de controle. E aí, gente, eu não vou contar pra vocês como é que essa história vai acabar da Alice no País das Maravilhas, que é maravilhoso. Inclusive, o próprio Martin Gardner, ele vai falar aqui que aquilo também é uma analogia com o amadurecimento da Alice. Eu não quero contar pra não estragar, leiam esse livro que é maravilhoso, mas eu achei realmente bem inteligente e pra mim faz sentido, né? Se essa questão de amadurecimento aquele instante ali. E aí, passando pra falar do Através do Espelho, esse país aqui, ele vai ser todo cheio de brincadeiras com lógica, brincadeira com palavra, enigmas envolvendo algumas teorias científicas ou em voga ou em discussão na época. E também vamos ter aqui alguns personagens, como eu falei no início, tentando atrapalhar aquele processo de crescimento da Alice. Chega um personagem que é muito orgulhoso e ele vai tentar convencer a Alice a ficar por ali com ele. Ele vai tentar fazer uma proposta para que ela não mais cresça, não mais avance na sua idade, ou seja, que ela possa ficar ali até com ele, inclusive para não avançar mais no tabuleiro. Mas a Alice percebe e já muda de assunto, né? Ela já vai ali evitando aquele obstáculo. Outra coisa é que esse livro aqui é recheado de poemas e poesias, todos eles cheios de brincadeiras com palavras, enigmas também. Tem outra coisa bem interessante aqui sobre sofrer por antecipação. Já que esse é o país dos espelhos e tudo ali é inverso, o que vai acontecer é que às vezes alguns personagens eles vão sofrer por antecipação algumas dores. Por exemplo, se você vai ferir o seu dedo no espinho daqui a pouquinho, as pessoas elas se desesperam, gritam a rainha que ela vai fazer isso antes dela se machucar. Aí depois é que ela se machuca. Eu fiquei pensando se o livro não estava aqui querendo deixar que não é saudável sofrer por antecipação. Você tá vendo o problema ali na frente, já grita, sofre antes e depois ainda vai sofrer quando o problema chega. Outra coisa que eu achei bem interessante, na verdade é de uma sabedoria muito simples, mas muito bela, muito eficaz na verdade, porque a Alice ela vai conversar com a Rainha Branca em algum instante que ela tá muito triste, e aquela rainha vai tentar consolá-la falando: "Oh, não fique assim", exclamou a pobre rainha, torcendo as mãos em desespero. Considere a menina grande que você é, considere a longa distância que percorreu hoje, considere que horas são, considere qualquer coisa, mas não chore. Alice não pôde deixar de rir disso, mesmo em meio às lágrimas. Você consegue parar de chorar fazendo considerações? Perguntou Alice. É assim que se faz, disse a rainha com muita decisão. Ninguém pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é? E aí, pra mim, a lição que ficou é que a gente não consegue manter dois pensamentos ao mesmo tempo na cabeça. Ou se concentra em uma coisa ou em outra. Se tem um pensamento ruim que está nos afligindo, sabe, daquelas ruminações infrutíferas, troca por um pensamento positivo. Substitui, né? Se você se concentrar em algo bom, aquilo de ruim que está te afligindo não vai te atingir, né? Porque você vai ter trocado ali o pensamento. Tá vendo? Uma coisa simples, mas super importante, né? Também não vou contar como é que a segunda história se resolve, mas também tem a ver, é claro, com esse processo do amadurecimento, não é mesmo? Agora eu vou falar um pouquinho dessa versão aqui da editora Zaha,
que é de capa dura. Ela é ilustrada com as ilustrações do John Tenniel, são as ilustrações originais da obra. Tem notas de introdução do Martin Gardner, que também são muito elucidativas, porque várias dessas piadas e brincadeirinhas, muitas vezes ou eram piadas internas dele com a Alice, e daquela época também. Então assim, para conseguir entender determinadas passagens dessa obra aqui, vai ser necessário você ler algumas notas, sim, porque tem algumas brincadeiras que estão traduzidas, eles vão apresentar elas em inglês, vão explicar o que está acontecendo. Você vai poder rir também, se divertir lendo as notas, porque você vai saber do que eles estão falando. E olha só isso aqui é de notas. Então assim, ele é farto de explicações. É um livro muito bom. Ele vai ter várias imagens ao longo de toda a obra. Ele é muito bem ilustrado, eu gostei bastante. É isso, pessoal. Mais uma dica incrível de livro aqui. Se vocês ainda não leram, leiam Alice no País das Maravilhas. É daqueles livros que é para crianças de todas as idades, né? Eu amei ler esse livro aqui. É isso, pessoal. Mais uma vez chegamos ao final. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização, nenhum novo vídeo que vai lançar. Segue a gente lá no Instagram, que eu sempre estou postando alguma coisa sobre o que eu estou lendo. Textos que eu gostei eu coloco lá também. E compartilhem esse vídeo também com as pessoas que vocês conhecem, para que elas possam também vir conversar aqui com a gente sobre a obra. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia. E até a próxima.